Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto. Fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Basta um olhar no seu rosto, fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. E deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, eu quebraria o vaso outra vez. E deixa quem quiser falar de mim, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, eu quebraria o vaso outra vez. Derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais.
essa paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Eu sei que em seus braços existe o espaço para mim. Para mim. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Conexão Online. Um papo reto entre eu, você e Deus. Amém? E essa noite aqui nós estamos com uma convidada muito especial. Boa noite, Natália. Boa noite, Rose. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Bom, a Natália ela é discípula da Camila, da equipe Kairos. Amém? Então, que nesse momento, você que está aqui conectada conosco, você que está assistindo essa conexão, eu peço, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você se inscreva, ative o sininho aí para que você possa receber as notificações, para que você possa receber os nossos conteúdos. Está aí toda quinta-feira nos assistindo e compartilhando aqui cada vídeo, cada testemunho, aquilo que Deus ele tem feito em cada vida que está aqui. Amém? Então eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos, a colocar a mão no seu coração para que nós possamos orar. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Te agradecemos, Deus, pelas nossas vidas, por cada vida, Senhor Deus, que está conectada conosco. Deus, que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha trabalhar em cada coração. Venha, Deus, falar tudo aquilo que o Senhor tem para fazer sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, que não sejamos nós, Deus, mas sim o Teu Espírito nos usando nessa noite. Em nome de Jesus é que nós oramos e nós te agradecemos. Amém? Bom, então, o Conexão dessa noite é um texto onde Deus ele falou muito ao coração da Natália, né, diante da história de vida dela. E eu vou contar um pouquinho para vocês, um breve resumo, para que vocês possam entender essa passagem. Está lá no livro de Lucas, capítulo 15, onde fala ali da parábola do filho pródigo.
Para quem não conhece essa parábola, conta a história de um pai que ele tinha 2 filhos. E chegou um certo momento que o filho mais novo, ele pediu a parte da herança. E ele foi gastar tudo que ele queria fora. E o pai ficou ali com o filho mais velho. E chegou um certo momento aonde o filho mais novo, ele volta, ele perde tudo e ele volta para a casa do pai. E ele quer dar uma grande festa para o filho. E naquele momento ali, o filho mais velho, ele fica muito zangado com o pai. Ele questiona o pai. E aí eu quero ler com você, que está ali no capítulo 15, a partir do versículo 25, que diz assim: Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então, chamou o empregado e perguntou: O que é que está acontecendo? E o empregado respondeu: O seu irmão voltou para casa, vive com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: Faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Nath, o que esse texto ele representa diante da sua história? Sem antes você falar do seu testemunho, mas o que esse texto ele falou ao seu coração? Me chamou muita atenção a história do filho pródigo, porque o irmão, né, ele estava o tempo todo na casa do pai. Ele tinha a oportunidade de conhecer o pai, de ser amigo do pai, de ter intimidade com ele. E ele preferiu se isolar e viver como escravo, trabalhando, mostrando obediência, mostrando que querendo agradar o próprio pai, mas ele não se aproximava do pai. Então, isso fez que, quando o irmão dele retornasse, ele ficasse muito furioso, com raiva, porque ele não entendeu como que ele, que tentou agradar o pai o tempo todo, teve aquela festa, teve a festa, né? O irmão que foi embora e desagradou o pai, e aquele que estava com ele o tempo todo não ganhava nenhum novilho, né, para poder festejar. Então ele viveu o tempo todo como escravo. Ele era filho, ele era herdeiro, né, mas ele vivia como escravo. E então isso que frustrou ele, não reconhecer a identidade dele, não reconhecer quem ele era. E por isso que criou essa revolta tão grande no coração do irmão do filho pródigo, né? E por isso que eu me identifico, porque muito tempo a gente fica na casa do pai, a gente cresce dentro da igreja, mas a gente não busca conhecer a Deus, a gente não busca ter intimidade com Deus, não busca estar perto de Deus para saber quem Ele quer, e muito menos usufruir de tudo que Deus tem pra gente dentro da casa dele. Amém. Então, essa história, ela nos ensina que muitas das vezes nós temos tudo ali. Tudo aqui na passagem fala, né? Que o pai, ele diz: tudo que é meu é seu. Só que por muitas das vezes nós não usufruímos das bênçãos que Deus está disponível para nós. E nós não usufruímos disso. Nós só olhamos para as outras coisas e nós não olhamos para Deus. Nós não olhamos para tudo aquilo que Deus ele tem para oferecer para as nossas vidas. Nós ficamos sempre preocupados com as coisas, preocupados com os outros, preocupados com as dificuldades. Mas na casa do Pai tem tudo que nós precisamos. Então, esse filho, ele tinha tudo ali na casa do Pai. Tudo que era do Pai era dele. Mas em momento algum, ele aproveitou tudo aquilo que ele tinha. Ele simplesmente questionou, ficou zangado porque o pai estava dando uma festa. Sempre foi obediente. Muitas vezes nós somos obedientes, nós questionamos a Deus por coisas que não acontecem. Mas, e de repente, o que nós estamos usufruindo das bênçãos que Deus ele tem para nós? Muitas vezes nós estamos ali como a Nath se identifica com essa história de estar na casa do Pai, está na casa de Deus, mas como que nós estamos usufruindo? Como está sendo nossa busca? Como está sendo nossa
intimidade com o Pai, para entender aquilo que Ele quer de nós. Nath, e que você então, diante dessa passagem, aquilo que Deus Ele trouxe ao seu coração, que você possa compartilhar, contar um pouco do seu testemunho, aquilo que você viveu, o porquê nessa trajetória, né, como que você se identificou como esse filho que ficou. Porque muitas pessoas se identificam como aquele filho que vai, né? Mas teve momentos que você estava na casa do Pai. Mas que você possa então compartilhar para que as pessoas de casa possam entender um pouquinho da sua história, daquilo que você viveu. Amém. Eu, desde muito nova, eu frequentava a igreja, né? Eu entrei na igreja, eu tinha mais ou menos 8 anos, meus pais me levavam. E eu ia para a igreja, a minha família é uma família muito unida, a gente faz muitas coisas juntas. Então, aparentemente, tinha tudo perfeito. A igreja, a família. E eu gostava desse ambiente, né? Na fase de que você é criança, é muito gostoso. E mesmo estando na casa dos pais, eu sofri muita frustração na minha vida. E eu acabava me isolando. Eu não sou muito de conversar, eu não sou muito de me abrir. Então, mesmo na casa do pai, eu não tinha intimidade, eu não dava para ele liberdade para ele trabalhar em mim. Então, várias situações da minha vida me deixaram muito frustrada. E essa frustração eu acabava carregando sozinha, porque eu não conseguia compartilhar. Eu não conseguia dividir com Deus. Na verdade, quando eu falava com Deus, eu mais questionava. E então eu acabava me frustrando. E isso fez muito mal, assim, para mim. E quando eu entrei no ensino fundamental, né, que a gente começa a crescer, que a gente começa a desenvolver, que a gente começa a reparar nas coisas, né. Na minha época, né, que eu estudava, as crianças negras normalmente não estudavam em escola do centro, eram mais escola de periferia, escola de bairro. E minha mãe me matriculou numa escola no meio do centro, com uma classe média, né, tranquila. E quando eu entrei na escola, eu me deparei com a baixa autoestima, porque eu era uma criança negra no meio de um monte de criança branca, uma criança do cabelo crespo e ainda por cima uma criança gorda. Então, assim, eu comecei a me deprimir, porque sempre tem uma pessoa, né, que gosta de jogar os seus defeitos, jogar as suas falhas, né? Não era um defeito, na verdade, mas pessoas que gostam de te humilhar. Então, na escola, eu sofria, assim, um pouco bullying, né? E não era bullying pela cor da minha pele, mas mais pelo meu peso, e isso me deprimia. E eu nunca cheguei a contar para ninguém, nem para minhas amigas, e eu sempre vestia uma máscara dentro da escola, que eu era uma criança muito boazinha, muito obediente, eu tinha muito medo de repreensão. A minha mãe era muito dura comigo, assim, não questiono o ensinamento dela, mas às vezes ela me ensinava a ser muito forte, sem a necessidade de eu ser forte. Eu era uma criança, então eu precisava conversar, precisava desabafar, né? E eu não tinha essa liberdade de desabafar com a minha mãe, porque eu tinha medo que ela brigasse comigo. Então, assim, toda vez que eu sofria, assim, bullying na escola, eu me reprimia. Eu, na escola, me fazia de forte, indiferente, eu não ligava. Mas chegava em casa, eu sofria muito, eu chorava. E a máscara de feliz, a criança simpática, que não dava trabalho, que ninguém observava porque eu era muito quieta. E brincalhona e sorridente, eu sempre fui muito sorridente. Mas no meu interior eu era muito vazia, muito triste. Mesmo estando na igreja, mesmo aprendendo assim, as coisas da igreja, no meu momento que eu ia para o meu quarto, eu sofria esses ataques, sabe? Essas frustrações comigo mesmo. De repente, hoje, esteja alguém que esteja conectando com a sua história, Nath. Porque, assim como você começou a contar ali na sua trajetória, na sua infância, você teve uma infância muito tranquila, né? Você teve um relacionamento bom com os seus pais, mas existia dentro uma pessoa que não buscava, não colocava para fora realmente aquilo que você vivia. E muitas pessoas talvez estejam vivendo isso. Às vezes a Nath, ela cresceu ali dentro da igreja, conhecendo, mas ela não tinha nem intimidade com o pai. Sempre estava distante. Então, muitas situações vão fazendo com que a gente venha se afastando cada vez mais. Tomando rumos onde
aquela máscara venha mesmo, né? E você se tornar sempre uma pessoa forte, mas dentro uma pessoa vazia, uma pessoa que tinha problemas sim, mas que não conseguia lidar com tudo aquilo. Quando você analisa essa época da sua vida, quando você faz essa reflexão, muitas vezes você tentou pedir ajuda, não, eu preciso de ajuda, eu preciso falar, eu preciso desabafar, ou não, por medo de repreensão, de sempre querer agradar, ser obediente? Eu tinha muito isso, que eu queria ser obediente para não chamar atenção. Eu tinha muito medo mesmo de ser repreendida. Eu não gostava que a minha mãe chamasse minha atenção, nem professores. Então, assim, eu não falava com ninguém. Eu me isolava mesmo, não na escola, mas na minha casa. Eu me trancava no quarto, eu chorava muito dentro do quarto, para que ninguém me visse chorando. Eu tinha uma coisa quando era pequena que eu não gostava que as pessoas me vissem chorando. Eu queria ser forte, então assim, eu fazia muito diferente na escola. Eu não ligava, mas eu chorava muito dentro do meu quarto e aquilo me afetava. E me afetou tanto que chegou uma fase da minha vida que eu não gostava que as pessoas me tocassem, que as pessoas me abraçassem. Por mais que eu estava lá naquele meu meio com as minhas amigas, eu não gostava de afeto. Nossa, quando as pessoas me abraçavam, eu ficava desesperada. Eu não gostava mesmo. Porque você sempre queria demonstrar que você sempre era uma pessoa forte, mas dentro mesmo você é uma pessoa, estava realmente destruída em relação a tudo aquilo que você estava vivendo. Sim, eu estava realmente destruída e mesmo na igreja eu não buscava ajuda, porque eu queria continuar com essa máscara de menina feliz, de menina que não tinha problema em casa, a menina perfeita, mas assim, eu por dentro sofria muito. Quando você fala assim que você não buscava mais a Deus para falar, para questionar a Deus, o que te levava a esses questionamentos? Eu queria ser igual a todo mundo, né? Eu falei, Deus, mas por que eu sou assim? Eu não poderia ter o cabelo liso igual minhas amigas, eu não podia ter a pele mais clara, eu não podia ser magra igual minhas amigas, porque eu sou diferente. Tanto é que isso era uma coisa tão forte dentro de mim, que eu ficava feliz quando entrava uma pessoa aos meus olhos, né, mais feia que eu na escola, uma pessoa mais gorda, uma pessoa mais escura. Eu ficava feliz porque não era só eu, mas na sala tinha mais alguém diferente. E então eu ficava muito contente quando, nossa, agora eu não sou a mais feia, tem alguém pior que eu. E isso era uma baixa autoestima muito grande que havia em mim. E assim, poucas pessoas, poucas não, acho que ninguém mais ou menos sabe dessa fase da minha vida. É até um desafio contar isso no Conexão, porque ninguém sabe disso. Eu sempre guardei isso para mim, né? Como eu disse, eu não gosto de me abrir muito, eu não tenho essa liberdade. Então, assim, isso é inédito, eu nunca contei isso para ninguém. E chegou uma fase também da minha adolescência, né, que a gente vai acumulando por falta de sabedoria. Que eu fui no ônibus, né, fui para natação, e como minha mãe me deu uma saia, eu queria usar essa saia, e eu usei a saia. E quando eu entrei no ônibus, né, normalmente eu durmo dentro do ônibus, desmaio. E quando eu acordei, tinha um cara do meu lado, mas o cara estava com a mão na minha perna. E eu fiquei muito desesperada dentro do ônibus. E graças a Deus já tinha chegado no meu ponto, eu desci correndo. E esse moço desceu atrás de mim, e ele segurou no meu braço. E daí que a gente lembra de Deus, né? Eu clamei a Deus e saí correndo. E o outro ônibus que eu ia pegar também estava. E quando eu entrei nesse ônibus, ele pegou e foi embora. Então, assim, Deus me guardou, né? Mas aquela coisa tão pequena, que nem foi um abuso, vamos dizer assim, me afetou tanto que eu comecei a me deprimir mais. Eu comecei a utilizar roupas mais escuras, maquiagem mais escura. Eu começava a ouvir músicas que hoje eu vejo a tradução, era música que falava de suicídio, que não valorizavam a vida. E por medo também de tentar com a minha vida, eu nunca tentei o suicídio, mas eu comecei a me expressar através de desenho. Aquelas músicas pesadas, músicas altas, com um toque muito forte que eu ouvia para me esquecer um pouco de tudo que eu sofria. Era a forma que você tinha de se expressar através disso. De desenho.
Então eu fazia uns desenhos assim, de pessoas mutiladas, pessoas costuradas. E a principal parte do corpo que eu desenhava era a boca. E a boca sempre era costurada. E era a única forma que eu achava de me expressar para não cair minha máscara de filha boazinha, de filha perfeita, de querer agradar todo mundo. E esses desenhos eu guardava tão escondido porque eu não queria jamais que minha mãe visse eu fazendo essas coisas, né? Então eu me expressava, eu mudei muito. E depois dessa fase que aconteceu comigo no ônibus, eu comecei a usar roupas muito largas, porque eu não queria que ninguém visse o meu corpo. Então eu comprava roupas maiores, usavam calças mais largas para me esconder, além das roupas escuras. Então assim, eu me escondia para que ninguém me visse, para que ninguém me reparasse, para que ninguém me notasse. Nath, diante desse desafio, que para você é um desafio, né? Tá compartilhando isso, porque muitas pessoas podem se identificar. Hoje nós estamos vivendo um mundo muito difícil, onde muitos adolescentes, muitos jovens estão buscando refúgios, estão realmente buscando esconder aquilo que estão vivendo verdadeiramente. Que nem você, né? Você estava ali vivendo momentos da sua vida, onde na frente das pessoas você era uma, né? E por trás, somente Deus ele conhecia o seu coração, aquilo que você estava vivendo. Mas chegou uma trajetória onde você, isso começou a melhorar ou não? Como que foi? Chegou uma fase que eu passei tudo isso dentro da igreja. Eu não conseguia me abrir, então assim, as pessoas, por não ser uma pessoa que dá trabalho, demonstra trabalho, ninguém chegava para conversar comigo, para me aconselhar. E se perguntava, você está bem? Não, estou bem, estou ótima. E chegou uma fase que começaram a fazer na igreja que eu frequentava, os cultos de juniores, de adolescente. Foi que eu comecei a ser tratada. Que eu abri meu coração, né? Para que Deus pudesse me tratar, para que Deus pudesse me curar, né? E nessa fase, foi quando eu me batizei também, né? E daí, graças a Deus, teve uma melhoria, né? Eu fiquei bem, fiquei forte, vamos dizer assim. E daí que chegou uma outra fase na minha vida, né? As decepções, assim, vamos dizer, ministeriais. Quando eu era mais nova, né, na fase adolescente, o pastor da igreja que eu frequentava, ele era muito bravo, muito rígido. Eu tinha pavor de pastor naquela época. Ainda mais quando ele chamava para o gabinete. Nossa, eu sofria muito. Porque ele era muito bravo e eu tinha medo de ser repreendida pelo pastor. Então, nesse momento, depois que você passou, você começou a se permitir esse processo. Mas antes disso, eu quero voltar nesse episódio onde você contou em relação ao ônibus. Por quê? Vivemos muito isso. Muitas pessoas vivem isso. Muitas mulheres vivem isso, né? E simplesmente muitas delas se calam assim como você se calou. Você não compartilhou isso com ninguém? Você não falou para ninguém? Não, eu não cheguei a comentar com meus pais, nem com ninguém que eu conhecia. Eu simplesmente me calei, eu acho que por medo, sabe? Eu tinha medo de minha mãe me repreender, ou alguém falar referente à minha roupa, porque foi a primeira vez que eu saí de saia. E então, assim, eu fiquei com medo das pessoas me julgarem, né? Então eu não falei com ninguém. Isso é muito importante porque nós não podemos, né? Nós não podemos nos calar diante de uma situação assim. Nós temos sim que procurar ajuda. Se de repente você já viveu isso, de repente você já passou por uma situação assim parecida, né? Que você possa denunciar, que você possa procurar sim seus direitos, que você, se de repente você está dentro da igreja e de repente você não consegue chegar até seus pais para contar, assim como a Nath viveu, tem medo mesmo de ser repreendida, de repente falar, porque muitas pessoas acontece isso, às vezes não situações dentro de ônibus, mas dentro da sua própria casa, e achar assim que é mentira, né? Que você está mentindo. Não, procure ajuda, né? Não se cale. Nós temos que pôr para fora sim, porque isso pode acontecer o quê? Muitos traumas na vida da pessoa. Então nós precisamos sim procurar ajuda. Fale com o seu líder, fale com o seu pastor, se você estiver dentro de uma igreja. Se não, você possa abrir o teu coração para uma pessoa, que você possa sim colocar para fora, porque isso pode trazer consequências, e essas consequências para nós mesmo, né? Aquilo que você viveu. Diante disso que você viveu, né? Esse medo, você conseguiu
se libertar disso, ou isso demorou na sua vida? Como que foi esse episódio que aconteceu com você? Eu consegui me libertar disso, mas assim, depois disso, né, eu me policiei muito da maneira que eu vestisse, mas eu consegui sim me libertar. Eu até cheguei a esquecer, né, esse episódio da minha vida, mas a gente ainda fica meio receosa, né, de andar de ônibus, dependendo da roupa que a gente usa. Mas assim, eu creio que eu consegui sim passar por essa fase. Amém. E aí você contou nessa parte onde você começou a se envolver, né, com as coisas da igreja, que você começou a se permitir esse processo. Então, como que foi essa fase da sua vida? Então, é uma fase que eu estava, graças a Deus, eu tinha me libertado dessa minha, vamos dizer, uma depressão, né, que eu tinha interior. E eu consegui olhar para Deus, sabe? Sentir o amor de Deus, vivenciar. E daí que começou uma fase, né, ministerial que me chocou muito. Mas nessa fase eu já estava tão perto de Deus que mesmo com essa situação que aconteceu, eu consegui me reerguer. Mas o que mais me decepcionou foi porque a minha irmã mais velha, ela também não sabe disso, mas ela era líder de ministério infantil. E quando eu entrei, né, quando eu estava nessa fase da igreja, eu me inspirava muito nela. Eu achava lindo o trabalho que ela fazia, como ela se organizava. E deve ser até por isso que hoje eu sou professora, uma inspiração. E quando aconteceu isso, esse episódio, né, que o pastor, ele teve uma queda, né? Minha irmã desviou totalmente da igreja. E isso para mim também doeu muito, porque a minha irmã era uma inspiração para mim. Eu adorava o jeito que ela trabalhava, o jeito que ela desenvolvia as coisas. E conforme ele caiu, e muita gente da igreja saiu também, e uma delas foi a minha irmã, foi o que mais me chocou. Mas como é uma fase que eu já estava mais perto de Deus, eu ouvi uma vez assim que eu ouvi e acredito, né, que nós não devemos olhar para os homens. Quando você está dentro de uma igreja, o seu foco tem que ser sempre Deus, porque o homem é falho. Não é porque o pastor está no altar que ele é santo, que tudo é perfeito, que ele nunca vai errar. Ele tem as falhas dele, ele tem as dificuldades dele. E nós, como cristãos, temos que respeitar, né, a ovelha e saber ajudar também, né, ao invés de julgar. Então, assim, mesmo que essa queda, né, que me desmoralizou por causa da minha irmã, eu continuei firme na igreja, né? Eu falei, Senhor, eu não tenho forças, mas que o Senhor me renove e me capacite, né, a viver mais de Ti. Então passou esse episódio, né, que foi bem forte na minha vida, mas também Deus me fortaleceu muito, né, e eu consegui me reestruturar. E depois de um bom tempo, assim, Deus me levou para outro ministério. Eu falo que eu me identifico com o filho, com o irmão, né, mais velho, porque o tempo todo, tudo que eu passei, eu estava dentro da igreja. E a diferença é como nós estamos dentro da igreja, né? Se nós estamos realmente com Deus, ou se nós vamos na igreja porque todo mundo vai, ou se nós vamos na igreja porque, no caso, minha família vai, então eu também vou. E nessa fase eu comecei na igreja sozinha, né? E eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude, né, a continuar firme nos teus caminhos. Então, teve um mover, eu fui para outra igreja, daí eu consegui ser reestruturada. Todo esse episódio que eu passei foi curado, eu fui bem trabalhada. E daí, novamente, né, eu tive uma decepção ministerial. Mas antes de você contar essa nova decepção, quando você fala, né, em relação à sua irmã, dela ter saído, né, é algo que realmente nós temos que entender que por quem que nós estamos ali. E muitas pessoas começam a olhar muito para os homens, começam a olhar, e nós somos sempre falhos, né? Somos falhos e fracos, e vai acontecer muitas coisas. Mas se os nossos olhos não estiverem em Cristo, se nós olharmos para a direita ou para a esquerda, nós tirarmos os nossos olhos dele, nós vamos desistir, nós vamos fraquejar, nós vamos apontar, nós vamos ver os defeitos. Então nós precisamos sim estar com os nossos olhos no Senhor. E você entendeu isso.
Mesmo diante de tudo aquilo que tinha vivido, você entendeu que era importante, tinha acontecido porque nós somos falhos, mas você entendeu aonde seus olhos precisavam estar. E foi isso que me fortaleceu muito, porque quando eu me deparava com algo errado, assim, algo que não me agradava, eu falava: Senhor, eu preciso saber onde estão os meus olhos. E os meus olhos estão no Senhor. Então me fortaleça para que eu continue com os olhos no Senhor. Porque o mundo é falha, as pessoas são falhas, eu não posso me apoiar nisso. E então que eu, nesse segundo choque, né, ministerial, foi algo assim tão profundo que aconteceu comigo, que eu realmente comecei a virar, vamos dizer, o famoso crente Raimundo. Um pé na igreja, um pé no mundo, né? E então, assim, eu estava de novo na igreja, mas eu não estava vivendo Cristo. Foi aonde eu comecei a sair, comecei a me envolver, mas no domingo eu estava na igreja. E na sexta e no sábado eu saía com as pessoas, eu curtia a minha vida, e no domingo de novo eu estava na igreja. E eu comecei a viver uma vida assim. E eu percebi como eu estava vazia, como eu falava, Deus, misericórdia, como eu estou distante. Eu sabia o que tinha que fazer, mas não tinha atitude de fazer. Eu sabia que eu precisava me agarrar em Deus. É interessante porque muitas pessoas, elas se sentem assim, né? Fica nessa indecisão, fica em cima do muro, literalmente. E ela precisa tomar uma decisão. Não tem como a gente viver tudo aquilo que Deus ele tem para nós em cima do muro, vivendo uma vida inconstante em Deus. Uma hora eu quero e uma hora eu não quero. Mas o posicionamento era necessário para que Deus ele começasse realmente a fazer aquilo que ele precisava fazer na sua vida. E Nath, quando você estava vivendo essa fase da sua vida, onde você já estava ali, tudo aquilo que você viveu, te trazia recordações quando você estava em cima do muro? Sim, trazia recordações, sim. Recordações boas, né, do momento que eu estava com Deus, que eu estava mais perto. E eu, na verdade, eu sentia muita saudade, sabe, de me envolver, envolver de novo na igreja. Mas assim, eu tentava ir com meus próprios braços, né? Eu falava: ai, Deus, vou fazer isso, que daí as pessoas vão ver que eu estou me esforçando e vão me chamar para voltar para a igreja. E não é os homens que a gente tem que agradar, mas é a Deus. Só para encerrar, daí eu recordava tudo que eu vivia e eu sentia muita falta mesmo, sabe? Era um vazio muito grande, até porque havia uma semente plantada no meu coração desde de muito nova. E essa semente, ela estava ali, sabe? Eu sabia onde eu precisava seguir, mas eu, às vezes, não queria, às vezes eu não tinha força. Mas, assim, quem está em Deus, assim, essa semente sempre está ali no seu coração. Basta você ter o posicionamento, né? Para deixar ela frutificar e você viver o melhor de Deus, né? Você desfrutar de tudo que o Pai tem para você. Você realmente ser o herdeiro, não um escravo. Você tomar sua posição como filho do rei e viver as promessas de Deus. Mas então chegou um momento onde você falou assim: não, eu tenho que realmente me posicionar. E eu preciso que Deus ele venha, ele preenche, que tudo isso que está tomando espaço hoje não tome, mas que eu venha viver aquilo que Deus ele tem para mim. E como que foi essa fase da sua vida quando você falou: não, agora eu vou me posicionar? Eu estava perdida, né? Como eu disse. Eu estava dentro da igreja de domingo, mas no final de semana eu estava em outros lugares. E eu peguei e falei: Deus, eu preciso viver mais de Ti. Eu preciso mergulhar. E eu fui bem sincera com Deus, porque embora eu estava numa igreja, eu tinha muitas feridas ministeriais mesmo. E eu olhava assim, no culto, falava: Senhor, eu não posso olhar para o homem, eu tenho que olhar para Ti. E eu frequentava a igreja com esse sentimento. E eu falei: Deus, eu preciso de uma restauração. Por favor, me indica o que eu devo fazer. Me indica outro lugar. Eu não consigo mais ficar aqui nesse lugar por causa dessas decepções. Eu preciso ser curada, eu preciso ser tratada. E eu sei que aqui não é o lugar que eu vou ser tratada, porque eu tenho muita marca. E daí meus irmãos começaram a vir na Sara, nossa terra, e eu comecei a trazer eles de vez em quando, participar do culto de vez em quando. E eu ouvi falar do revisão de vidas. Daí eu falei assim: eu preciso de uma revisão de vida mesmo. Então, antes de você falar sobre o seu revisão, talvez você esteja vivendo isso hoje. Talvez você esteja com
você tenha vivido frustrações ministeriais aonde você se encontra. Talvez hoje você não tenha vivido as bênçãos que Deus ele tem derramado sobre você. Aquilo que você pode usufruir, talvez você não esteja. Por quê? Porque você esteja olhando para o homem, você esteja tirando os seus olhos de Jesus. Mas sempre há um momento onde você precisa se posicionar e você precisa viver aquilo que Deus ele tem para você. Porque assim como a Nath, ela sabia, né, que ela precisava, então ela começou a buscar Deus. Então essa noite, que você possa entender a quem que você precisa recorrer, né, que na casa do Pai nós temos tudo que nós precisamos, mas depende de nós dar esse passo para que a mudança ali venha acontecer na nossa vida. E assim você começou ali, deu início para que começasse realmente uma transformação na sua vida. Eu cheguei aqui bem assim quebrada e muito calada, porque eu não queria que ninguém soubesse na minha vida. Eu estava num ambiente novo e eu não queria que ninguém soubesse de todos os meus traumas. E no Revisão é o lugar perfeito para isso, porque é você e Deus. E assim, eu fui muito tratada. Eu descobri feridas que eu achei que tinha curado já e que no Revisão foi mexido e foi cicatrizado agora. E eu consegui avançar na minha vida espiritual. E daí, quando eu cheguei aqui, eu fui bem acolhida. Embora eu não gostava ainda muito de toques, eu fui bem abraçada, fui bem acolhida. E eu me envolvi em tudo isso. E assim, vou dizer que esse ano foi declarado nessa nossa terra que nós vamos romper limite, né? E realmente, esse ano eu estou rompendo muito limite. Um desse é o desafio de estar aqui. Outro foi conseguir, conversar com os meus líderes, com os pastores sobre a minha vida, né? Conseguir me abrir, porque eu cheguei realmente destruída emocionalmente. O meu ministério estava uma bagunça, o ministério que Deus me deu, que eu cheguei a falar para a pastora que eu não tinha vontade de voltar a trabalhar no meu ministério, que foi um ministério construído pela minha irmã, que eu vi. E eu falei, pastora, eu não tenho vontade, porque fui muito destruída nessa área. E a pastora trabalhou comigo, ela me tratou e ela está me desafiando, né? Eu sei que eu tenho muita coisa ainda para viver, muitas coisas para quebrar em mim, mas assim, eu já avancei bastante. Eu consegui ser curada, eu consegui ser reestruturada e eu tô avançando. E você se permitiu, né, Nath, a esse processo. Mesmo sendo doloroso, mas você entendeu a importância de pedir ajuda, né? De você falar aquilo que você está sentindo. Porque esse seu avanço de falar de você, de tudo aquilo que você viveu, de tantas dores, traumas, mesmo ali dentro da casa do Pai, tudo aquilo que você viveu. Porque nós vamos passar por situações difíceis, mas nós temos que entender, né? Que tudo a gente vai passar por um processo. E que Deus, Ele vem, Ele cuida, Ele trata. Ele faz aquilo que Ele precisa fazer para que a gente possa realmente voltar e descobrir, entender nossa identidade nele. O filho aqui, ele não entendia essa identidade como filho. E hoje você entendeu essa identidade. Então que você possa entender essa identidade que você tem como filho. Que eu não sei aquilo que você viveu, eu não sei se de repente você que está aqui se conectou com a história da Natália. Você, né, passou por frustrações, dificuldades dentro do seu ministério. Mas que você possa pedir ajuda, que você possa entender o propósito. Não, Deus, eu não vou desistir. E de alguma forma, Deus, Ele resgatou sonhos que haviam sido enterrados. Sim, realmente. E assim, eu estou vivendo realmente uma nova fase da minha vida. Vou dizer assim que eu estou me descobrindo, né, a cada dia. E agora eu descobri o amor de Deus. Toda aquela minha falta de baixa estima, né, que eu tinha quando eu era menor, foi curada. Eu descobri como eu sou valiosa, preciosa para Deus. E que Deus me ama do jeitinho que eu sou. Com as minhas falhas, com os meus defeitos. E Deus me ama. E só de eu conseguir agora conversar, falar com as pessoas, isso já é muito bom. E assim, quando eu vim para Sara, a minha líder, a Aline, né, que estudou comigo na 7ª série. Então a gente tem uma longa caminhada juntas. E assim, mesmo ela estudando comigo todo esse tempo, essa é uma parte da história que ela não conhecia minha. Ela conheceu a Natália feliz, espontânea. E assim, não conhecia esse meu lado, né? E então, assim, Deus foi curado. Minha líder é uma amiga minha, então, assim, eu tive mais liberdade de começar a conversar.
para depois chegar em pastores, a nossa líder de equipe mesmo. E eu, assim, fico muito feliz por vocês me ajudarem a quebrar, né, meus paradigmas, os meus preconceitos, os meus medos, as minhas inseguranças, que eu era uma criança muito insegura e tinha muito medo mesmo. Hoje eu compreendo que a repreensão é para o nosso crescimento, e hoje eu compreendo também que a gente não precisa ter medo, a gente precisa se desafiar mesmo para viver o melhor de Deus. E eu estou assim buscando crescimento, buscando aprender a cada dia mais. Amém. E algo muito importante que a Nath falou, né? Essa questão da baixa autoestima que ela tinha, de se sentir sempre menor, inferior, se sentir o patinho feio, né? Muitas pessoas têm vivido isso, se sentindo dessa forma, mas ela entendeu o quanto ela é preciosa para Deus. Se de repente você esteja se identificando, Deus, Ele ama você da forma como você é, do jeitinho que você é. Então, esse amor ela só entendeu quando ela teve um encontro verdadeiro com o Senhor, onde ela se permitiu a ser moldada, a ser trabalhada por Ele, a ser realmente desafiada para viver aquilo que Deus Ele tinha para ela. Nath, para que nós possamos então encerrar essa conexão, o que esse conexão representou para você? Porque foi um desafio muito grande, né? Você falar de situações, de coisas que ninguém sabia. E muitas pessoas talvez estejam assim, não, eu nunca contei esse episódio da minha vida. E de repente você falou, não, eu vou aceitar esse desafio. O que isso representou para você? Na verdade, quando eu fui desafiada, recebi a mensagem do pastor, eu já falei, ai, misericórdia. E daí ele falou para me contar a minha história de vida. Eu me perguntei, o que eu vou falar? Porque eu não lembrava dos episódios tristes da minha vida. E nesses dias, né, nesses dias que a gente teve para pensar sobre a conexão, veio a memória, tudo que passou, para que eu pudesse testemunhar mesmo. E, como eu disse, é um desafio muito grande falar sobre mim. E eu estou rompendo o limite, né, como foi a promessa desse ano. E que mensagem você daria para, de repente, as pessoas que estão nos assistindo se conectou com a sua história? Por experiência própria, eu falo como é importante você se abrir, você saber com quem conversar também, que não é como para todo mundo que a gente pode sair falando da nossa vida, mas procure pessoas que oram por você, que vai ajudar você a crescer. Não guarde nada, porque guardar não faz bem, guardar vai nos matando aos poucos, né? Vai nos entristecendo até chegar na famosa depressão. Então, que você abra o seu coração para os seus líderes, converse com os seus pais, converse com os seus filhos. Sinônimo de mau filho não quer dizer que a criança não tem problema. Então, converse com seus filhos. Por mais quieto que ele for, converse, ore pelos seus filhos também, para que eles cresçam. Eu consegui vencer, mas quantos adultos nós vemos frustrados, que passaram pela mesma situação que eu, que não conseguiu se abrir e são hoje adultos extremamente frustrados. E que a gente olhe sempre para Deus, que os homens vão falhar, mas Deus nunca falha. E é isso. Amém. Então que você possa ter essa certeza no teu coração daquilo que Deus Ele tem para fazer. Mesmo diante das situações difíceis. Se de repente hoje você esteja vivendo algo parecido, você não tem com quem conversar, aqui na tela vai aparecer o telefone do nosso pastor, que você possa entrar em contato com ele, para que você, de repente hoje você precise de ajuda, você receba essa ajuda. Amém? Nath, muito obrigada, né, por você estar aqui, por você aceitar esse desafio de compartilhar a sua história. Eu creio que a sua história, Deus, né, irá alcançar muitas vidas. Amém? Foi um prazer. Amém, obrigada pela oportunidade. Amém. Então que você possa, nesse momento, fechar seus olhos, colocar a mão no seu coração, para que nós possamos orar. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Deus, por essa oportunidade, por esse momento, por mais uma conexão. Senhor Deus, que essa palavra, Deus, venha de encontro com cada coração, venha de encontro, Deus, com cada vida que está conectada aqui conosco. Que cada um, Deus, possa ter a certeza do teu amor, do propósito que o Senhor tem sobre cada um deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. É que nós louvamos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Então, espero vocês aqui. Próxima quinta-feira, nós temos os nossos cultos, nosso Arena Jovem, às 18 e às 20 horas. E nosso culto da família no domingo, às 10 da manhã e às 19 horas. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.
o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da